Atos, capítulo de número 16. Nós vamos estudar do verso de número 1 ao verso de número 15 nesta tarde. Não é o que você está pensando, minha irmã. Deus é muito bom e misericordioso. Era a nossa lua de mel, irmãos. E de presente, eu e Sabrina ganhamos algumas diárias de um amigo em um hotel que ficava ao sul da Flórida, perto de onde vivíamos à época. Terminado o nosso tempo ali, resolvemos parar em outra praia no caminho de volta para casa. Para que ninguém ficasse preocupado, nós ligamos e avisamos: pai, mãe, vamos esticar a lua de mel por mais um dia. Eu acho que eles ficaram felizes com a ideia. Devem ter pensado algo do tipo: tá dando certo, né? Algo, porém, deu errado, irmãos. Chegando ao novo hotel, nós perguntamos se havia disponibilidade de quartos. A recepcionista disse que sim, mas nos pediu para esperar. Logo depois, surgiu o gerente do hotel. E com cara de poucos amigos, ele quase que me gritou dizendo: leve a moça de volta para casa. Vocês não têm idade para isso. Eu parei, fiquei sem reação e levei a moça para casa. Fazer o quê? Chegando em casa, meu sogro estava nos esperando. Meio assustado, meio confuso. Ele me perguntou: Renan, o que foi que aconteceu, meu filho? E antes de explicar em detalhes, eu disse apenas o seguinte: mudança forçada de planos. Foi o que Paulo viveu, irmãos, em sua segunda viagem missionária. Ele fez planos, como ouvimos semana passada. Queria visitar as igrejas que plantou. Recrutou um novo companheiro, Silas, um profeta de Jerusalém. Traçou a rota, organizou tudo. Porém, ao longo do caminho, eles foram obrigados a mudar a rota. Mal sabiam eles que, na verdade, a nova rota era a rota certa de Deus para levar o Evangelho aos confins da terra. Nós vamos dar início hoje à segunda viagem missionária de Paulo. E para tanto eu quero ler com vocês o verso de número 10 do capítulo 16. O texto inspirado nos diz: depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por esta tarde, pelo imenso privilégio que temos de congregar nesta igreja, de ter um espaço para cultuar, de ouvir a Tua palavra, de tê-la em nossa própria língua. Espírito Santo, nós dependemos de Ti. Eu que vou pregar a Tua palavra, os meus irmãos que terão de ouvi-la. Assiste-nos, ó Espírito. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo e para a glória dele. Amém. O livro de Atos, como escreve o pastor Paulo Anglada, é uma narrativa inspirada da expansão do cristianismo nas primeiras décadas após a ascensão de Cristo. Trata-se, continua o mesmo pastor, do registro fidedigno dos atos e dos ensinos do próprio Senhor Jesus. E isso através do ministério do Espírito Santo e por meio de sua igreja, especialmente os apóstolos. Em outras palavras, o que o reverendo está dizendo é: embora os apóstolos sejam os protagonistas humanos deste livro, foi Jesus quem estabeleceu a agenda missionária da igreja. Foi Jesus quem a executou
através deles e no poder do Espírito. Por iniciativa dele, por exemplo, a igreja rompeu as barreiras de Jerusalém e alcançou a Judéia e a Samaria. De igual modo, e sob a liderança do Espírito, Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, avançaram na direção de Creta e da Ásia Menor. O mesmo vai acontecer na segunda viagem. Embora tenham feito outros planos, Paulo e agora Silas irão à Europa, provando que o Evangelho vai avançar para alcançar os confins da terra, exatamente como Jesus prometeu. É o que vemos na passagem desta tarde, e é o que também quero destacar, irmãos. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai avançar, sim, no poder do Espírito e através da igreja, para alcançar todos os povos da terra para a glória do nome do nosso Salvador. A pergunta é como o Evangelho vai avançar. Enquanto narra o início da segunda viagem missionária de Paulo, Lucas nos ajuda a perceber o avanço. Primeiramente, ele nos apresenta aqui um novo discípulo. De quem estamos falando, irmãos? De Timóteo, a quem o próprio Paulo vai chamar mais tarde de meu verdadeiro filho na fé, ou de meu amado filho Timóteo. Os dois vão andar juntos por muito tempo agora. E a presença de Timóteo ao lado de Paulo é confirmada pelas 9 vezes em que seu nome surge nas cartas paulinas. Timóteo vai servir, entre outras, as igrejas de Corinto, Tessalônica e Éfeso, e se tornará destinatário de 2 cartas do Novo Testamento. Tudo, porém, começa aqui, em Atos 16. Ao abrir o capítulo, Lucas nos conta, verso 1, que Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. E os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Antes de mais nada, irmãos, percebam que o texto nos diz que Timóteo já era um discípulo quando Paulo chegou. Como se tornou? Como foi que Timóteo e sua irmã se tornaram discípulos de Cristo? Muito provavelmente foi durante a primeira viagem missionária de Paulo. Foi em Listra, por exemplo, que Paulo foi apedrejado e dado por morto. Um comentarista sugere, talvez aquele evento tenha sido usado nas mãos do Espírito para capturar os olhos e o coração da família de Timóteo. Agora, ele já é um discípulo de Cristo. E como ouvimos, é um bom discípulo, pois dele davam testemunho os irmãos de Listra e os irmãos de Icônio. E isso significa, irmãos, entre outras coisas, obviamente, que apesar da juventude, Timóteo já era visto pelos irmãos como alguém maduro, ou como alguém que tinha alguma maturidade na fé. Talvez tenha sido por isso que Paulo o convidou para entrar na equipe missionária agora. Mas logo surgiu um problema. Verso de número 3. Paulo, diz Lucas, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Espere um pouco, Renan. Talvez você esteja me pedindo.
A circuncisão não acabou de ser declarada inútil para a salvação no concílio. Então, por que Timóteo tem que ser circuncidado? As palavras de Lucas, era por causa dos judeus. Nas de Paulo Anglada, ser um bom cristão para Paulo não significava ser um mau judeu. Nas palavras do Dr. John Stott, o que era desnecessário para ser aceito por Deus, era recomendado para ser aceito pelos judeus. Foi uma medida de prudência, cautela, sabedoria. Timóteo não precisava da circuncisão para ser salvo. Mas ele, Paulo e Silas precisavam que Timóteo fosse um bom judeu para não atrapalhar a obra do Senhor no meio deles. Por isso, Paulo recrutou e circuncidou o jovem Timóteo. Depois, Lucas continua nos versos 4 e 5. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Os resultados deste início de viagem são dois. Por um lado, através da pregação da equipe missionária de Paulo, o Evangelho da Graça foi defendido diante da controvérsia dos judaizantes. E, consequentemente, as igrejas foram fortalecidas no Evangelho da Graça. Por outro lado, a igreja, outra vez forte na fé, retomou o caminho do crescimento internacional. É quase como se Lucas estivesse dizendo: notem isso. Depois de resolver o problema dos judaizantes no capítulo 15, a igreja volta a crescer como o Senhor havia prometido. É assim, irmãos, que a igreja de Cristo cresce. E é assim também que a igreja de Cristo faz novos discípulos para a glória de Deus. Destacando os dois personagens principais deste parágrafo, eu gostaria de sugerir um caminho para o crescimento saudável de nossas famílias e de nossa igreja local. Começando por Timóteo, percebamos como a família dele foi importante. Nós não sabemos o que levou Eunice, sua mãe, a se casar com um grego, um não-judeu. O que podemos dizer é o seguinte: apesar de condenável, principalmente aos olhos dos judeus de Jerusalém, a prática era muito comum entre os judeus que estavam dispersos pelo império. Este também é o caso, infelizmente, de muitos cristãos. Por inúmeras razões. Alguns acabam se casando com não cristãos. E por isso enfrentam muitas dificuldades na vida. Talvez este seja o seu caso. Mas aqui neste texto há esperança para você também. Notem, Eunice, que não tinha a liderança espiritual do esposo, tomou as rédeas da formação ou da educação de seu filho. E pela graça de Deus fez dele um jovem piedoso, irmãos. Faça o mesmo, minha irmã. Siga os passos desta mulher piedosa, meu irmão. Decida nesta tarde, resolva fazer do seu filho um forte discípulo de Cristo,
mesmo que não tenha o apoio do seu cônjuge. Esta, na verdade, é a missão de todo pai cristão. Como gosto de repetir, o pastor John Piper escreve: nossa missão não é apenas encher a terra com mais gente. Nossa missão é encher a terra com gente que conhece e adora o Salvador. Neste sentido, o que você tem feito pelos seus filhos? A pregação da palavra não é responsabilidade apenas da igreja, irmãos, uma vez por semana. A missão da escola do seu filho não é formar crentes. Cabe aos pais. Somos nós que devemos conduzir os nossos filhos ao conhecimento e ao temor do Senhor. Eunice, sem um marido cristão, estava fazendo isso. Notemos também o testemunho de Timóteo, irmãos. Ele ainda era jovem, mas como ouvimos dele, davam testemunho 2 igrejas no mínimo: os irmãos de Listra e os irmãos de Icônio. Paulo não o conhecia tão bem, não sabia do que seria capaz no ministério. Será que Timóteo vai ser um bom pregador? Conseguirá ele conduzir um louvor? Será que Timóteo vai pastorear igrejas? Paulo não sabe, irmãos, a esta altura. Mas o que ele sabe é suficiente. Timóteo já tinha um bom testemunho público. Estamos falando de alguma maturidade. Estamos falando de caráter. Estamos falando de piedade, irmãos. É nela, jovens. É na piedade particular, privada, que você deve investir. E não no serviço público, querendo impressionar os demais. E é para o caráter dos homens, irmãos, que devemos olhar quando procurando pastores, presbíteros, diáconos, líderes. Não se trata apenas do que sabemos fazer diante dos homens. O que somos diante de Deus precede o que fazemos publicamente. Por último, mas não menos importante, eu quero destacar o poder de Deus ao início desta história, irmãos. Como você sabe, mais tarde o apóstolo Paulo vai falar da timidez e do estado frágil de saúde de Timóteo. Acrescente a isso a juventude e a ausência de um pai cristão formador. Aos olhos do mundo, Timóteo não tinha como ir muito longe do ministério. Ele era fraco, irmãos. Eu sei. Mas o Deus dele, o nosso Deus, é forte e é capaz de usar homens e mulheres fracos. Na realidade, por mais orgulhosos que sejamos, esse é o único tipo de gente que existe na terra. Mas por graça, este é o tipo de gente que Deus ama usar. Homens e mulheres fracos aos olhos do mundo. Com que propósito, Renan? Escrevendo mais tarde aos Coríntios, o apóstolo Paulo dirá que Deus assim faz, para que quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Não em sua habilidade, não em sua força, não em sua inteligência, não no seu recurso. Glorie-se no Senhor.
Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. Falando agora de Paulo, observemos duas coisas que nos podem ser úteis. A primeira, como destacou um jovem de nossa igreja, na última ou penúltima reunião de avaliação que fizemos, Paulo não desistiu de fazer discípulos, irmãos. Se decepcionou com o jovem Marcos, se desentendeu com Barnabé, seu antigo companheiro. Poderia ter dito o seguinte: não vou mais investir nos jovens, eles são instáveis, não sabem o que querem, retrocedem, nos abandonam, vêm e voltam. Vou ficar apenas com Silas, um profeta experiente de Jerusalém. Não foi o que Paulo fez, irmãos. Chegando a Listra, ele viu Timóteo e o recrutou para a sua nova equipe missionária. É o que precisamos fazer, irmãos. Eu sei que alguns vão nos decepcionar, nos abandonar e até difamar. Mas a obra de Deus é mais importante do que o meu nome. O reino de Deus é mais valioso do que os meus sentimentos. Sendo assim, não feche o seu coração para novos discípulos, apenas porque alguns velhos o decepcionaram. Mas Renan, e se fizerem de novo? E se me machucarem outra vez? Olhe-se no espelho nesta tarde. Não é o que temos feito com Deus, vez após vez, irmãos. Mas é assim que Ele trata você? É assim que Ele trata a mim? Não, irmãos. O Senhor tem sido gracioso, paciente, longânimo. Sejamos imitadores do nosso Deus. Outra nota a partir de Paulo: sejamos sábios no nosso proceder. Ao mesmo tempo em que se opõe à circuncisão de gentios como regra para a salvação, Paulo compreende que a incircuncisão de Timóteo poderia representar um empecilho para a obra. A mesma lição ele compartilha conosco em 1 Coríntios 8, 10 e em Romanos 14, onde ele defende a liberdade cristã, mas recomenda a abstinência de qualquer coisa que pudesse golpear a consciência fraca dos nossos irmãos. Eu vou me utilizar de uma citação que fiz semanas atrás. Dr. John Stott escreve: uma consciência forte, biblicamente saudável, nos dá liberdade de ação. De novo eu digo, eu posso fazer muitas coisas que alguns crentes dizem que eu não posso. Mas segundo o Dr. Stott, comentando este e outros textos, nós devemos limitar nossa liberdade por amor aos irmãos mais fracos e por amor ao avanço do Evangelho. Porque você seria um empecilho à obra de Deus na vida de outras pessoas. As nossas preferências não são as coisas mais importantes do mundo, irmãos. O que importa de verdade é que Cristo seja conhecido, desejado e amado no coração das pessoas com quem vivemos. Mas às vezes, por questões mínimas, preferências pessoais, orgulho, ausência de prudência, nós acabamos atrapalhando a obra do Senhor no coração dos irmãos.
Tenhamos, portanto, sabedoria. Vamos imitar o apóstolo Paulo aqui. Pois é assim que o Evangelho avança. Depois de nos apresentar um novo discípulo, Lucas nos fala agora sobre a nova direção de Paulo. Antes dela, me permitam uma nota sobre a equipe missionária do apóstolo, ou sobre a nova equipe missionária de Paulo. Ela foi formada ao final do capítulo 15, quando Paulo convidou Silas para ser seu novo companheiro. Se lembram disso? Ao início do 16, Timóteo sobe a bordo. Aqui, nesta porção, mais precisamente na cidade de Troade, a equipe vai se tornar maior. O médico e historiador Lucas entrará para o time. Até agora, Lucas nos narrou a história usando quase sempre a terceira pessoa, ora do singular, ora do plural. A partir deste episódio, Lucas vai se incluir na viagem, a usar a primeira pessoa do plural. Em vez de ele, eles, será agora nós. Fizemos, nós pregamos, nós viajamos. Tenha isso em mente. Lucas está com Paulo a partir deste parágrafo. Justiça feita a Lucas. Voltemos à direção, ou à nova direção da equipe de Paulo. Como foi que Paulo e seus companheiros descobriram que precisavam mudar a rota, irmãos? Versos 6 e 7. Nós lemos: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Como foi que o Espírito os impediu, irmãos? Eu não sei. Nem você tem como saber. Alguém já sugeriu que talvez Paulo tenha recebido uma palavra direta do Senhor. Ele era apóstolo. Silas era profeta. Ou talvez tenha sido apenas uma convicção interna. Não devemos seguir por aqui. Ou quem sabe, irmãos, foi somente um obstáculo na estrada. Não temos como precisar. Nem é o mais importante. O fato realmente importante é que, direta ou indiretamente, os missionários foram forçados a mudar a rota. Para onde foram? Versos de número 8 e 9. O texto nos diz: então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. E durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Ficou ainda mais difícil, irmãos. Como o Espírito os impediu, não sabemos. Quem é este homem misterioso da Macedônia? Tampouco podemos dizer. Alguém já disse que talvez tenha sido Alexandre o Grande, uma vez que suas marcas estavam por toda a região. Outra pessoa sugeriu: é Lucas, pois é aqui que ele vai subir a bordo, vai navegar com o apóstolo Paulo. Faz sentido, mas de novo, não temos como saber. E outra vez eu repito, não é o mais importante. O mais importante, para mim,
vem agora no verso número 10. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, Lucas se inclui agora, imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Deste verso eu quero chamar a sua atenção para algo que julguei muito importante enquanto estudava o texto. Um especialista da língua grega, comentando a passagem, diz que o verbo concluir que temos aqui sugere que Paulo e seus companheiros se reuniram para discutir, debater e decidir juntos. O que aconteceu provavelmente foi: Paulo lhes contou sobre a visão, eles ponderaram sobre os obstáculos do caminho, e alguém deve ter lembrado acerca do ministério de Paulo. Paulo fora chamado por Deus e enviado pela igreja de Antioquia para levar o evangelho aos estrangeiros, juntando tudo e juntos eles decidiram partir para a Macedônia. Que momento importante da história do cristianismo, irmãos. E que passagem reveladora. Especialmente quando pensamos sobre a maneira de Deus guiar o seu povo. Outra vez eu cito o Dr. John Stott e peço que você dê atenção a este comentário dele. Disso, ou desta passagem, podemos aprender que normalmente a orientação de Deus não é só negativa, é também positiva. Algumas portas se fecham, outras se abrem. A orientação de Deus não é só circunstancial, é também racional. Nós precisamos pensar sobre ela. A orientação de Deus não é só pessoal, é também conjunta. Nós precisamos compartilhar com outros, meditar juntos, chegar a uma conclusão comum. Você entendeu, jovem? Nós não podemos ser orgulhosos. Alguns irmãos confiam as decisões mais caras de suas vidas às visões, aos sonhos e às profecias. E se você vai conversar com eles sobre o assunto, talvez de modo orgulhoso digam: Deus falou comigo e ponto. Mas quem garante? E se você estiver errado? Como ouvimos no último domingo, não é assim que Deus nos guia, irmãos. Ele o faz através de sua palavra e por meio de sua providência. No entanto, eu preciso dizer que os irmãos carismáticos não são os únicos reformados que jamais diriam ter ouvido uma voz, jamais diriam ter tido uma visão. Reformados também podem ser orgulhosos no que diz respeito à tomada de decisões. Pense no irmão que diz a outro irmão: eu não preciso do seu conselho, eu não quero a sua ajuda, eu sei o que é melhor para mim. Ou pense nos jovens que às vezes não falam, mas pensam: meu plano é o melhor, por que devo ouvir meus pais, meus irmãos ou meus pastores? Irmãos queridos, vamos dar atenção a esta passagem.
Aqui está um apóstolo com quem Deus falava diretamente, como não faz mais nos nossos dias. Estamos falando de um homem de Deus que acabou de ter uma visão dos céus. Ele poderia ter dito para Timóteo: não quero ouvi-lo. Poderia ter dito para Silas: não, eu vi, ponto final, nós vamos por este caminho. Não foi o que Paulo fez, irmãos. Ele reuniu a equipe, apresentou a visão, ouviu dos irmãos e juntos eles tomaram a decisão de partir para Macedônia. Você não é melhor do que Paulo, é? Então pare de ser orgulhoso. Reparta seus planos com pessoas maduras e queridas do seu coração. Escute-as falar sobre o assunto. E tome decisões em conjunto com sua família, com seus pais, com seu cônjuge, com seus irmãos. Eu sei que o mundo ensina o contrário, jovem, mas ele está errado. Meu corpo, minhas regras. Meu plano, minhas decisões. Não é assim que funcionamos como família de Deus. Nós não somos autônomos, independentes dele ou uns dos outros. Precisamos ser gratos a Deus pelos pais que Ele nos deu, pela igreja que Ele nos deu, pelos amigos e irmãos que o Senhor nos proporcionou, e sempre que preciso, nós devemos consultá-los, procurá-los, ouvi-los e tomar decisões com a aprovação e orientação deles. Isso, contudo, não significa que devemos ser passivos. Paulo e sua equipe não foram. Não ficaram parados. Se movimentaram. Foram em uma direção, a porta se fechou. Foram em outra porta se fechou. Eles estavam a caminho quando Deus lhes mudou a rota. Algumas pessoas vivem esperando, nunca tentam, nunca se movem e depois se perguntam por que estão parados. Como diz o ditado, cavalo parado não se guia. Outros dizem não ter encontrado o caminho, mas alguém já cantou que é caminhando que se acha o caminho. A mesma Bíblia que nos ensina que Deus é soberano, que devemos esperar, confiar e nos submeter a Ele, também nos ensina a fazer planos e tomar decisões. Você precisa tomar as suas. Eu preciso escolher uma rota. Claro, em oração. E crendo que Deus pode alterá-la quando achar melhor. Mas precisamos seguir, irmãos. Fazer, nos arriscar. E detalhe, sem menosprezar as pequenas portas que Deus abre. Como diz um presbítero de nossa igreja, Paulo não fazia ideia do que estava para realizar. Para ele era sair de uma província e entrar em outra província. Como ir de João Pessoa a Cabedelo. Para o Espírito, irmãos, a alteração de rota significava levar o Evangelho à Europa. E de lá, levar o Evangelho aos confins da terra. Você não faz ideia do que Deus pode estar fazendo em sua pequena empresa.
ou no que Ele planeja para seu pequeno filho. Você não faz ideia do que Deus pode fazer a partir desta pequena igreja. Somos servos pequenos de um Deus grande e poderoso, irmãos. Outra lição que salta desta porção é sobre a missão de nossa igreja. Na verdade, sobre a missão da igreja de Cristo. O misterioso homem da Macedônia apareceu e implorou a Paulo por ajuda. Qual era a ajuda que queria, irmãos? E o que Paulo podia dar àquele homem? Ao final do verso 10, Lucas nos diz que concluíram todos que Deus os tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. O homem da Macedônia não estava pedindo por socorro material ou social. Seu grito não era por libertação política. Representando todo um continente, aquele homem estava gritando por salvação espiritual, irmãos. É do que você precisa também, meu amigo. Sua maior necessidade não se resume a um melhor presidente, ou a um melhor programa político, ou a educação. Sua maior necessidade não se resume a uma vida boa, tranquila e confortável. Sua maior necessidade é ser salvo da ira vindoura de Deus. Sem a salvação você está perdido agora, preso e condenado aos seus próprios pecados. Posteriormente você vai ser condenado a uma eternidade de sofrimento. Você pode ser rico, você pode inclusive morar na Europa, mas também pode ser ao mesmo tempo um escravo do pecado condenado ao inferno. Por isso, você precisa desesperadamente ouvir e atender ao Evangelho. Por isso, irmãos, igrejas devem fazer o mesmo. Mais do que iniciar ONGs, mais do que fazer protesto, mais do que ir às ruas, mais do que fazer boa obra, mais do que qualquer outra coisa, a igreja precisa voltar a pregar o Evangelho. Não estou dizendo com isso que não quero um melhor país, uma melhor educação. Não, eu quero tudo isso. Mas de que adiantaria ser um país de primeiro mundo, com pessoas que não conhecem o Salvador, com milhares que estão rumando à eternidade sem Cristo? Essa é a missão de nossa igreja, irmãos. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Para terminar, enquanto seguimos Paulo em sua segunda viagem missionária, Lucas nos apresenta, ao final desta sessão, uma nova igreja que surge. Incluindo-se na viagem, verso 11, Lucas escreve: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. E ali ficamos vários dias. Ao que nos parece, Paulo e seus companheiros logo chegaram à Macedônia. Não havia impedimento naquela rota. Mais precisamente, eles pararam em Filipos, a importante cidade de Filipos,
que àquela época, irmãos, gozava de privilégios políticos e por isso atraía muitos veteranos de guerra e aposentados. Por vários dias, disse Lucas, eles ficaram ali, fazendo o quê? Conhecendo a cidade, visitando seus pontos estratégicos, conversando com pessoas, possivelmente pregando o Evangelho. Mas eis que chegou o dia da adoração dos judeus. E por isso Lucas escreve no verso 13: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Este verso é bem importante, pois nos comunica duas coisas. De maneira indireta, este verso nos diz que em Filipos não havia sinagoga judaica. Se existisse uma, Paulo teria ido para lá, como faz em outras cidades. Não havia sequer 10 homens judeus praticantes. Era o mínimo necessário para se instalar uma sinagoga. A outra informação importante: a primeira igreja da Europa não começou com homens, começou com mulheres. Especificamente falando, começou com Lídia, irmãos. E olha o que o texto diz sobre ela, verso 14. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Algumas observações. Ela não era judia, mas temia o Deus dos judeus. Não era natural da Europa, de Filipos. Era de Tiatira, na Ásia Menor, para onde Paulo queria ter ido, para começo de história. E o que é que ela fazia em Filipos? Ela trabalhava, irmãos. Ela vendia o tecido de sua terra natal. Era uma espécie de representante comercial. Alguns aqui podem se identificar com ela. A informação é interessante. Muito mais interessante é o que vem depois, irmãos. Lucas nos disse que Lídia estava vendendo tecido de púrpura na cidade de Filipos. E o que o Senhor estava fazendo naquele dia? Verso 14, parte final. O texto nos diz: o Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Irmãos, eu não posso deixar de notar a ação soberana e graciosa de Deus aqui. O Espírito fechou as portas da Ásia Menor. Fechou as portas da Bitínia, impedindo Paulo de ir evangelizar por lá. Agora, o mesmo Espírito abre a porta do coração de uma única mulher. Abrir a porta é uma figura bíblica que ilustra a ação do Espírito no coração das pessoas. Em outras palavras, o que Lucas estava dizendo era: Paulo pregou aos ouvidos de Lídia, mas foi o Espírito que deu ao coração dela nova vida para crer e se arrepender de seus pecados. Eis a primeira convertida da Europa, irmãos, pela graça de Deus. A obra da salvação estava realizada no interior dela. Mas como é que percebemos a obra da salvação do lado de fora? Aqui nós temos algumas notas sugestivas. Verso 15, o último desta tarde. O texto nos diz: tendo sido batizada, bem como os de sua casa. Lídia nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E Lucas acrescenta: e ela nos convenceu. São sinais externos
de uma conversão interna. Não são todos, mas são muito importantes. Lídia e toda a sua família receberam o selo da aliança. Através do batismo cristão, foram separados do mundo e foram incluídos na família de Deus. E, como tem de acontecer, irmãos, Lídia, que teve o coração aberto pelo Senhor, abriu a própria casa para o povo do Senhor. É o que temos feito também. Como Lídia, você tem provas materiais de sua salvação. Você tem provas externas daquilo que diz que o Espírito fez no seu interior. Dizemos que Deus abriu nosso coração, irmãos. Mas será que temos prova disso? O Senhor abriu nosso coração, mas será que abrimos nossa vida e nossa casa para os irmãos? Uma das marcas da verdadeira conversão, segundo este texto, é a hospitalidade. Dizemos querer ser igreja. Você insiste que quer ser membro da família de Deus. Queremos integração, a sensação de realmente pertencer a um povo. E na tentativa criamos métodos, bolamos estratégias, inventamos classes, fazemos de tudo. Mas nem sempre a tal da integração vem. Talvez estejamos esquecidos de algo muito mais simples e mais fácil de ser praticado, que estava bem presente na igreja de Atos. Hospitalidade, irmãos. Abrir nossa casa e nossa vida para a comunhão dos irmãos. Mas há uma diferença entre entretenimento e hospitalidade. Como nota Karen Mendes, uma autora cristã que escreve sobre o assunto. De acordo com ela, o entretenimento tem por objetivo impressionar os que vêm à nossa casa. Com a nossa decoração, com a nossa mobília, com a nossa comida. A hospitalidade, porém, tem por alvo servir àqueles que chegam. O entretenimento sempre coloca as coisas antes das pessoas. Quando eu tiver uma casa perfeita, vou chamar meus irmãos, vou receber amigos. A hospitalidade sempre tem pessoas antes das coisas. Não temos tanto espaço, mas gostaríamos muito de recebê-los na nossa casa. O entretenimento, de modo sutil, diz: esta casa é minha. É uma expressão de quem eu sou. A hospitalidade grita na prática: esta casa também é sua. É uma dádiva que Deus me deu para servi-lo também. O que eu quero com tudo isso? Se é a integração que quer, e se deseja ser e se sentir parte desta igreja, abra sua casa para receber seus irmãos. E se você realmente quer promover integração, conectar pessoas, trazer irmãos para perto, faça a mesma coisa. Eu não tenho tanto tempo, Renan, eu estou a semana inteira fora de casa. Convide alguém para almoçar com você amanhã. A maioria de vocês tem 2 horas de almoço.
Convide alguém para tomar um café ao final da tarde. Nós precisamos, irmãos, repartir a vida cristã uns com os outros. Em minha própria experiência como pastor, eu posso dizer que as melhores conversas que eu tive não foram no gabinete, mesmo que tenham sido importantes. As melhores conversas que eu tive e tenho são ao redor de uma mesa, enquanto eu como e divido a vida com alguém. Façamos isso para a glória de Deus. Outra marca da conversão, de acordo com o que lemos neste texto, é o batismo cristão. Jamais diríamos que o batismo é um meio de salvação. Seríamos legalistas, nos aproximaríamos dos próprios judaizantes que estavam dizendo aos gentios: vocês precisam da circuncisão. Não, irmãos. Pessoas não batizadas ainda podem ser salvas pela graça de Deus e mediante a fé em Cristo Jesus. Dito isso, batismo é sim muito importante. É sinal da salvação. Ele representa do lado de fora a operação do Espírito do lado de dentro, no seu coração. Ele comunica publicamente às testemunhas que você agora está unido a Cristo, está unido ao povo dele. Foi o que Lídia viveu, irmãos, imediatamente. E detalhe, o texto nos diz que Lídia não foi batizada sozinha. Ela e toda a sua casa. A palavra grega indica pessoas de todas as idades, inclusive crianças. Foi o que aconteceu antes na narrativa de Atos. Leia você mesmo. É o que vai acontecer na sequência do texto. Os irmãos de Atos entendiam a prática quando estudavam sobre os patriarcas. Fundamentavam o batismo familiar a partir de Abraão em Gênesis 17. Alguns deles ouviram do próprio Pedro no dia de Pentecostes: esta bênção é para vocês e para os filhos de vocês. Eu não quero começar uma guerra entre os cristãos por causa do batismo infantil. Mas eu quero sugerir que você estude mais sobre o assunto, se você tem dúvidas. Se você é membro da nossa igreja, nós esperamos que você inclua seu filho na família da fé mediante o batismo. E se você quer se tornar membro da igreja, é necessário que você estude sobre isso. Para alguns de vocês é super estranho a prática. Faça uma rápida consulta à história da igreja. Você vai perceber que você é o estranho quando comparado aos séculos de batismo infantil. A prática foi alterada, irmãos, por algumas igrejas que chegaram ao Brasil. Uma delas, que sempre batizou crianças, ficou com medo da associação com os católicos. Graças a Deus, a igreja presbiteriana nunca mudou a sua prática, entendendo que nós não somos dois povos, um do antigo e um do novo. Nós somos um e o mesmo povo de Deus. Se os nossos irmãos praticavam no passado e Jesus nunca revogou no novo, nós continuamos com este privilégio de incluir visivelmente nossos filhos no meio do povo de Deus. De maneira geral, para todos, aqueles que vão, aqueles que não vão batizar os filhos, ao menos tenha este compromisso de Lídia: apresentar toda a sua casa diante do Senhor. Não formar o filho apenas para ser um médico, um engenheiro, não investir nele somente para conhecer o inglês ou o espanhol. Nossa meta, irmãos, como pais,
deve ser apresentar nossos filhos diante do Senhor e ter filhos salvos para a glória de Deus. Mas não se aveste demais, nem se enganem. Salvação não é obra nossa, é obra do Espírito de Deus. Não é realização do batismo, é realização do Espírito de Deus. Lídia não foi salva porque era a mais inteligente das mulheres que ouviam Paulo. Ela foi salva, irmãos, do mesmo jeito que todos os outros eleitos são salvos. Ela foi salva pela graça de Deus, tendo recebido como dádiva fé para crer em Cristo e para se arrepender de seus pecados. É assim que sempre acontece. Nunca é seu mérito, é sempre graça de Deus. Jamais será por esforço humano, sempre será por iniciativa do Senhor. O que nos cabe, Renan? Pregar, modelar, convidar filhos, cônjuges, parentes e amigos à fé em Cristo e ao arrependimento de seus pecados. E depois a gente faz o quê? A gente dorme em paz. Pois, como diz Timothy Keller, Deus e não o pregador é o segredo da pregação. É sempre obra dele, irmãos. Como fez com Lídia, Deus abre o coração de todos os que lhe pertencem. Não é porque tem um brilhante sermão, não é porque você tem um argumento perfeito, não. Deixe de ser besta. Quando pessoas ouvem e respondem à nossa mensagem, foi porque primeiro o Espírito foi ao coração delas. Louvado seja o Senhor por isso. Pregue e depois descanse no Senhor. Voltando ao início do sermão, quando meu sogro me perguntou o que aconteceu, minha resposta, como vocês ouviram, foi mudança forçada de planos. A de Sabrina, para a mãe dela, foi ligeiramente diferente. Ela disse: mãe, eu casei com uma criança. Eu não sabia, mas Renan é de menor. De fato, irmãos. Nos Estados Unidos, a maioridade só é alcançada aos 21 anos. E à época eu tinha 19, para as más línguas, quase 20. E antes que algum pai me mate depois do culto, que fique bem claro, neste sentido, eu não sou o padrão dos jovens, nem muito menos das minhas filhas. Eu e Sabrina realmente casamos muito, mas muito cedo. No entanto, diferentemente do que alguns podem ter pensado, pela graça de Deus, irmãos, não deu errado. Deu muito certo. Eu não poderia ser mais feliz. Deus me presenteou com uma maravilhosa esposa. E nos deu 3 filhos que enchem o meu coração de alegria. O hotel, porém, deu errado. Nós voltamos mais cedo mesmo. A vida é assim. A vida é cheia de experiências assim. Não é mesmo? Paulo acabou de esbarrar em portas fechadas, irmãos. A missão na Ásia e na Bitínia aparentemente deu errado. Mas outra vez eu digo, mal sabiam eles que a nova rota era a certa.
Era a rota de Deus para levar o Evangelho aos confins da terra. Sendo assim, sigamos viagem, irmãos, com tranquilidade no coração, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. As rotas podem mudar, podem sofrer alterações. Deus não sofre, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Entre pela porta que Ele abriu. Não fique triste demais com a que Ele fechou. Viagem, façamos uma viagem na dependência do Senhor, crendo que Ele sempre fará tudo para a glória do nome dEle e, consequentemente, para a alegria espiritual do nosso coração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, faça uma oração breve, pense no que você ouviu. Espírito Santo, aplique esta palavra aos nossos corações. O Senhor sabe do que mais precisamos. E a nossa oração é que o Senhor mesmo tenha se utilizado de Tua palavra inspirada para nos alcançar, nos salvar, nos encorajar, nos reorientar, nos encher de ânimo e de fé em Tua presença. Nós te agradecemos por Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, irmãos, e cantemos uma última canção. Que assim vivamos, irmãos, para a glória de Deus, vidas consagradas para o louvor dEle. Nosso irmão candidato Lucas vai fazer a oração final e logo depois eu peço a bênção de Deus sobre nós. Por favor, meu irmão. Oremos, irmãos. Senhor, nós somos tão felizes por estar em Cristo. Somos realizados, Senhor, por termos sido alcançados pela Tua graça. Amém. E por vezes nós nem pensamos nas dimensões de como tudo isso aconteceu. Pai, Te louvamos pela Tua doce providência na vida da Tua igreja. Naquele dia, Senhor, em Troade, onde tudo começou, se expandindo para a Europa, esses irmãos europeus chegando à América, alcançando João Pessoa, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Teu Evangelho chegando aos nossos corações, a Tua doce providência. Aleluia. Muito obrigado por nos incluir, Pai, na Tua família. Muito obrigado, Senhor, pelo cuidado, pela fidelidade que o Senhor tem conosco. Somos felizes por estar em Cristo Jesus. Amém. Te pedimos, Pai querido, que o Senhor nos ajude na aplicação dessa mensagem. Que saibamos de forma eficaz que o Deus da providência, que tinha o destino de todas as nações, ó Pai, também é o Deus que controla a nossa vida. Amém. Nossas pequenas decisões, nossos conflitos, nossas dificuldades. Te pedimos, Pai, nos dê essa certeza. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor nos ajuda nos nossos momentos mais difíceis. Te pedimos, ó Pai, auxílio durante essa semana, para que o Senhor seja prioridade na nossa vida. Que tenhamos a Tua palavra, Senhor, como norte de tudo aquilo que nós faremos. Ajuda, Pai querido, para que sejamos melhores cônjuges, melhores trabalhadores, ó Pai, melhores servos, que possamos servir esse mundo com as habilidades que o Senhor nos deu. Amém. E que em tudo isso o Teu nome seja glorificado, seja honrado e apresentado, Pai, para que haja salvação nesse mundo, para que pessoas se rendam a Ti, a começar desse lugar. Ajuda a Tua igreja, Senhor, aqui no bairro dos Estados, a permanecer fiel à Tua palavra, a descansar na Tua providência, a dar os seus passos de acordo com a vontade do Senhor. Amém.
Ajuda os trabalhos missionários dessa comunidade. Os irmãos, ó Pai, que escutam a Tua palavra também com fidelidade em diversos cantos desse mundo, por Tua graça. Abençoa o Teu povo, Pai querido, agora na saída para as suas casas ou para a comunhão uns com os outros. Que sejamos intencionais nesse sentido. Nós nos entregamos a Ti, Pai, confiantes de que o Senhor cuida de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, irmãos, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a presença, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. E nós dizemos, cantemos uma última vez o refrão desta canção. Te adorar, ó Rei dos Reis.